você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 10. João, capítulo 2, versículo 10. Foi esse mesmo texto que usamos lá no culto de preparação. E nessa reta final do projeto de vida, no penúltimo elo, vamos ler para dar início a essa mensagem de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, faça com que essa palavra chegue a outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Você pode ler essa parte final comigo? Amém? E depois que os convidados já beberam muito, servem o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Vamos ler comigo. Todos serviam primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Está um ensaio até bom. Você vai falar só essa parte final então, tá bom? Mas você guardou o melhor até agora. Se é o melhor, então aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Sente-se no seu lugar, por favor. O vinho novo está chegando. Você não ouviu o que eu disse. O vinho novo está chegando. A palavra de Deus, quando a gente encontra falando de vinho, se refere à alegria, à festa, a contentamento. E é isso que Deus tem preparado para cada um de nós nesses dias. E é sobre isso que vamos falar um pouquinho, sobre o vinho novo que o Senhor preparou para as nossas vidas. A palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, o profeta diz exatamente isso: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. É exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Olhe para frente, olhe para o que Deus está fazendo, olhe para o novo que Deus tem preparado na tua vida. Esqueça do passado. Na sequência desse versículo, a palavra diz: eis que faço uma coisa nova. É Deus trazendo algo novo. Ali ele falava de Jesus, era profetizando sobre Jesus, que ele traria algo novo. Mas nesse tempo, Deus está trazendo algo novo sobre a tua vida. Deus está trazendo algo especial para você. Amém. Glória a Deus. Esse projeto de vida, irmãos, ele foi marcado por uma sequência de mensagens nos fazendo entender um processo que a uva passa até se transformar em um vinho. Esse projeto de vida nos fez refletir e entender que Deus quer não que tenhamos um bom fruto somente, mas que esse fruto permaneça. E a forma desse fruto permanecer, falamos anteriormente, é essa uva sendo esmagada e passando por um processo de transformação em um vinho, para que ela dure. Porque a uva, por mais bonita que ela esteja, e essas são naturais aqui, tá? Por mais bonita que esteja, se ela ficar aqui nessa bandeja, ela vai se estragar. Esse fruto não pode permanecer. Mas quando ele passa por um processo, aí sim, ele permanece.
E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. O vinho novo, irmãos, que Deus está preparando para mim e para você, ele já chegou, ele já está pronto. É mais alguns detalhes para que ele possa ser servido. Então, que em nome de Jesus, você fique com os teus ouvidos espirituais abertos. Eu sei que você já tem feito isso, mas essas duas últimas mensagens é a cereja do bolo. Próximo domingo encerramos o projeto de vida. E eu tenho certeza que se você veio a esse lugar com fé, esperando o milagre do Senhor e a transformação que Ele pode e já está fazendo em tua vida, você já está vivendo esse tempo. Por isso eu comecei dizendo, o vinho novo chegou. Porque Deus está fazendo coisas novas em nosso meio. Deus está trazendo novidade para as nossas vidas. Deus está trazendo novidade para você. O vinho novo representa sabor novo, cheiro novo, tudo diferente do que você já viveu. Mas quando a gente fala, irmãos, de um vinho novo, a gente fala de um vinho que passou por um período dentro de um barril, que não é o caso disso aqui. Aqui é uma vasilha de vidro. Mas o vinho novo, ele passa um período ali, guardado, escondido. É escuro, pesado. Será que alguém pode transportar isso para baixo, para cima? Há a possibilidade de alguém andar com um barril desse de vinho? Não tem como. O vinho novo, ele precisa ser acessível. Ele precisa estar ao toque da mão de cada um. E é por isso que o próprio Deus se revela dizendo algo especial sobre isso. Isaías capítulo 65, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. É Deus dizendo isso. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que Ele se tornou acessível a todos. E falávamos isso aqui ontem, na nossa consagração. Eu lembrava aos irmãos que aqui estavam, o que diz a palavra do Senhor, onde a Bíblia diz que a terra é o lugar onde Deus descansa os seus pés, mostrando a sua grandeza, mostrando o seu tamanho, a imensidão desse Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Deus que ao mesmo tempo é o Deus que a terra é o lugar onde Ele descansa os seus pés, é o Deus que habita em você. Ou seja, Ele se fez acessível aos homens, mesmo para aquele povo que não chamava por Ele. Era assim a minha vida, era assim a tua vida, antes de Jesus. Nós não conhecíamos Deus, não tínhamos acesso a Ele, e mesmo assim Ele já se colocava à nossa disposição, e Ele continua fazendo isso. O vinho novo de Deus, ele não pode continuar guardado em um recipiente em que as pessoas não podem transportar, não podem servir, porque ninguém tem como andar com um barril desse nas costas, irmãos, para servir vinho. O que Deus está fazendo na tua vida, grave isso, ou se quiser anote. O que Deus está fazendo na tua vida não é para você deixar guardado como um vinho dentro de um barril, para que ninguém tenha acesso. Mas o que Deus está fazendo na tua vida hoje é para que outras pessoas sejam alcançadas pelaquilo que Deus tem feito através de você.
Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua forma de agir, a tua forma de pensar, mas não para você ficar isolado. Deus está mudando você, fazendo um vinho novo em tua vida, para que outras pessoas tenham acesso a isso também. Deus levou pessoas para falar de Jesus para você, e você tem vivido dia após dia essa transformação. E depois que você estiver totalmente restaurado, transformado, você vai ficar fechado em um canto? De forma alguma. Você precisa transbordar esse vinho, fazer com que outras pessoas experimentem, sinta o sabor que o Senhor te deu, o perfume que o Senhor fez nascer em você, a prosperidade que Deus tem preparado para a tua vida nesse tempo. Não é para você sozinho. Deus tem abençoado a tua vida? Deus tem feito você crescer naquilo que você faz? Mas não é para você se fechar e guardar tudo como tio Patinhas guardava em um cofre e tomava banho nas suas moedas. As bênçãos e a riqueza que o Senhor tem te dado é para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo favor de Deus. É para que outras pessoas possam perceber que Deus tem sido generoso com você e que você também tem sido generoso com outras pessoas. Não dá para viver as novidades que Deus tem para mim e para você e segurar, reter e esconder para que ninguém tenha acesso. Se o próprio Deus, Ele diz: olha, eu me fiz acessível a todos os homens, eu me fiz acessível a pessoas que nem me procuravam. Como Deus faz isso comigo hoje, com você? E vamos reter aquilo que Deus tem nos dado, retendo aquilo que não é nosso, porque mesmo Deus tendo dado a você tantas coisas que Ele tem te dado, tantos milagres que Ele tem feito na tua vida, a prosperidade que Ele colocou na tua vida, é para que você também possa abençoar outras pessoas. Não esquece disso não. Se há um versículo na Bíblia que eu cito sempre, é quando a palavra diz: dai e dá-se-vos-á. Irmãos, isso encaixa para tudo na vida. Para tudo na vida. Esse versículo encaixa perfeitamente. Se você quer ser amado, então ame mais. Se você quer ser respeitado, respeite mais. Se você quer ser abençoado por Deus, abençoe também. Dai e dá-se-vos-á. Que em nome de Jesus você entenda o que a palavra do Senhor está dizendo. Que o Deus que não tinha, irmãos, obrigação alguma de fazer um homem e depois morrer no lugar dele, mesmo Deus sem ter essa obrigação, Ele fez tudo isso sabendo que o homem erraria, enviou Jesus sabendo que mesmo depois da vinda dele as pessoas continuariam errando, mas Ele disse: eu vou fazer isso por amor. Se esse Deus fez isso por mim, por você, como nós podemos nos tornar fechados e não deixar com que as pessoas que nos cercam percebam o amor de Deus em nós? Deus tem transformado as nossas vidas para que outros sejam transformados. E Deus não cobra nada, irmãos, sem antes Ele mesmo fazer. Ele mesmo se entregou primeiro, se apresentou primeiro, para que depois eu e você pudéssemos fazer isso, para que depois pudéssemos sair pelas ruas, para que depois pudéssemos falar do amor dele, para que depois pudéssemos ter gestos de amor.
através de uma doação, através de uma boa ação. Eu não sei o que é que Deus está tratando no teu coração nesse momento, mas eu tenho plena convicção que Ele está falando com você. Eu tenho certeza que o teu coração está movendo, e é Deus te dizendo: faça o que você precisa fazer. Saia do barril. Já passou o tempo de você ficar guardado. É tempo de frutificar, de mostrar o seu perfume, o seu novo sabor. E quando esse vinho, irmãos, quando esse vinho estava pronto, ele era tirado desse recipiente tão grande, inacessível, e era colocado em um recipiente chamado odre. O vinho novo era levado para os odres. Mateus capítulo 9, versículo 17. O próprio Jesus disse: olha, não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque se colocar, essa versão aqui fala, na NVI fala em couro, não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O que é que Deus quer nos dizer com isso, irmãos? O que é que o Senhor quer mostrar? O que é que Ele quer chamar a atenção das nossas vidas nesse instante? Ele está dizendo, como lemos lá no profeta Isaías, no capítulo 43, esqueçam o que foi, o que se foi, não vivam do passado. Não dá para Deus fazer o que Ele está fazendo na tua vida, a transformação e o milagre que Ele está fazendo na tua história, e você querer colocar esse vinho novo no odre velho que era você. Você precisa ser um odre novo, uma vasilha nova, um recipiente novo, uma nova criatura, para receber o novo de Deus. Porque olha o que a palavra diz: se coloca o vinho novo dentro de uma vasilha de couro velha, aquela vasilha já passou por um processo, porque antes tinha sido colocado um vinho, aquele vinho fermentou, a vasilha esticou o que ela podia esticar, por conta da fermentação do vinho, e agora ela não tem mais espaço para crescer. E aí, se eu coloco um vinho novo nessa vasilha que já foi usada, quando o vinho começar a fermentar, ela vai romper, ela não vai suportar. Não há possibilidade de colocar o vinho novo de Deus no velho homem, na velha criatura. O que Deus está fazendo na tua vida, essa transformação que Deus tem feito em você, Ele quer fazer por completo. E no momento em que esse vinho novo for colocado em você, você precisa estar totalmente restaurado, porque senão rompe. No momento da fermentação, o velho homem não aguenta, o velho homem não vai suportar as coisas novas que Deus está trazendo. O velho homem não consegue suportar a presença do Espírito Santo. Por isso eu preciso ser restaurado por Deus para receber do seu Espírito Santo. Por isso eu preciso ser transformado dia após dia, para que tudo o que Ele está fazendo na minha vida, de novo, eu possa suportar. Porque com a velha natureza não dá. É assim o processo que Deus faz. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua história, Deus está transformando, melhor dizendo, mas precisa ser uma transformação por completo. Esse velho homem não dá para continuar, não dá para continuar insistindo com as velhas práticas, não dá para continuar insistindo nos velhos pecados, não dá para continuar insistindo como uma mensagem um pouco antiga nossa aqui no altar, com as raposinhas.
Não dá. A gente precisa deixar que Deus nos transforme. Porque no momento que o vinho estiver pronto, Ele vai tirar daquele recipiente que ninguém tem acesso e colocar em um recipiente que todos têm acesso. Quando alguém pegava, irmãos, o vinho e colocava no outro, ele era carregado de lado. Era uma vasilha pequena, alguns litros, 2 litros, quem sabe, depende do tamanho. E as pessoas transportavam aquele vinho de um lado para o outro. Os viajantes sempre tinham. E ele não servia somente para beber, mas se tivesse um acidente e uma pessoa se ferisse, era com o vinho que lavava. Porque no processo de transformação, nessa fermentação do vinho, surge o álcool. E eles não tinham outra coisa para tirar a possibilidade de uma infecção. Então o que ele fazia? Colocava o vinho. Alguém se feria, derramava o vinho em cima, lavava a ferida, depois colocava o azeite. O vinho não servia somente para as pessoas tomarem e se alegrarem, mas para curar também. O vinho novo de Deus, ele é completo nas nossas vidas. O que Deus está fazendo de novo nas nossas vidas é para que eu seja totalmente restaurado, para que você seja totalmente restaurada, mas para que no momento em que houver necessidade, eu tire do meu odre o vinho novo do Senhor e possa abençoar outras pessoas. Deitar vinho na ferida nos nossos dias representa você chegando até alguém que está ferido espiritualmente, com a alma ferida, destroçada, abatido pelas dificuldades, e falar do amor de Deus, e pouco a pouco, através da sua palavra, através daquilo que Deus lhe usa para dizer, essa pessoa ser transformada, ser curada. Aquela infecção que tinha na alma vai saindo, porque você derrama o vinho sobre ela. Era para isso. Volta aquela imagem, né, por favor, do odre. Era para isso que o odre servia, para que o vinho tivesse ao alcance de todos, para que a qualquer momento, dependendo da necessidade, o vinho fosse acessado. O vinho, no nosso segundo slide, Dani, no barril, o vinho aí dentro fica difícil de ser acessado, mas o vinho no odre agora, Dani, o vinho no odre, esse não, todos têm acesso de forma fácil. E é isso que Deus disse quando Ele falou lá em Isaías 65, capítulo 1, o versículo 1: eu me fiz acessível a todos. Era como se Deus fosse um vinho e tivesse em um barril muito grande, onde as pessoas não conseguiam transportá-lo, e Deus se faz vinho dentro de um odre, para que todos tivessem acesso. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia nos diz que Ele se despiu da sua glória. Para quê? Para que o homem tivesse acesso a Ele, para que Ele morresse na cruz e nós tivéssemos acesso à sala do trono. Porque a sala do trono, irmãos, era como um vinho dentro de um barril, onde não dava para acessar. Alguém acessava com muita dificuldade, uma vez por ano. O sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, amarrado pela cintura, cheio de sino em suas vestes, porque se aquele sino parasse de bater, as pessoas que estivessem do lado de fora perceberiam que o sacerdote estava morto. Ele arrastava. Por quê? Porque naquele lugar ninguém podia chegar, a não ser que Deus permitisse.
Aí a Bíblia nos diz que no momento em que Jesus se entrega na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado. E quando ele tomba a sua cabeça sobre os seus ombros, naquele instante a Bíblia nos diz que o véu do templo, que fazia essa separação de ambientes, se rasgou de alto a baixo. E naquele instante Deus instituía o acesso livre à presença dele. Deus disse: olha, eu saio do barril e vou ser um vinho acessível a todos, para que ao momento que você quiser, você tome desse vinho. Aproveitei para matar minha sede. O vinho no odre estava à disposição de quem o levava a qualquer momento. Hoje, o nosso Deus está à nossa disposição a qualquer momento. Quando você diz Senhor, Ele diz: eis-me aqui. Foi o que Ele disse através de Isaías. Ele continua dizendo. Quando você clama a Ele, Ele responde no mesmo instante. Aquela oração de Daniel, respondida 21 dias depois, foi aquilo que era o que a gente precisava saber. Porque quando Daniel continua orando, e depois de 21 dias o anjo chega até ele, ele diz: olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro instante. Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, se a Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, quando você ora, assim como Daniel orou, será que Ele ouve a tua oração no mesmo instante? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. No momento em que você diz: meu Deus, os ouvidos do Senhor já estão atentos para ouvir cada palavra tua, apesar de saber cada palavra que você vai dizer. Se a Bíblia nos diz que Ele já conhecia a nossa história antes de um osso ser formado no ventre da nossa mãe, imagine o que vamos falar. E a própria palavra diz: antes que saiam palavras dos meus lábios, o Senhor já conhecia todas elas. Mesmo assim Ele quer te ouvir, e é por isso que Ele se fez acessível a cada um de nós. É por isso que Deus se colocou à disposição dos homens, para que no momento em que clamássemos a Ele, a nossa voz fosse ouvida e a resposta fosse enviada no mesmo instante. O vinho novo chegou. O vinho novo já está na tua vida. O vinho novo já faz parte da tua história. O odre velho representa as coisas antigas, então ele tem o cheiro do antigo vinho, o sabor do antigo vinho. Quando um vinho novo é colocado num odre novo, aquele odre não tem nada para reter o sabor do novo vinho, o cheiro do novo vinho. É por isso que é necessário que um odre novo seja colocado, porque o vinho novo chegou na tua história, o vinho novo chegou na tua vida. Deus está fazendo coisas novas através da tua história, em nome de Jesus. É nesse tempo que Deus quer restaurar a tua família, é nesse tempo que Deus quer restaurar a tua história. Que o teu coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor, que o teu coração esteja aberto para receber o milagre que Deus tem para a tua vida. O vinho novo chegou em nome de Jesus, e eu espero em Deus que você esteja saboreando desse vinho novo, e eu espero em Deus que você tenha entendido toda essa metáfora, toda essa forma de se expressar, falando de vinho, falando de cultivo, de plantação. Rivaldo já me contratou para a fazenda dele já. Disse que eu ia trabalhar na fazenda dele, porque eu sei tudo de plantação. Nós falamos de processos aqui que Deus faz na nossa história. E hoje estamos falando do vinho novo que chegou.
Eu espero que você tenha entendido cada mensagem dita nesse altar. Porque se você captou a ideia dessa mensagem, dessas mensagens, eu tenho plena convicção que você está entendendo o que você está vendo ali. Quando você olha para aquele vinho sendo derramado, aí no teu lugar, você chega a salivar, sentindo o azedinho do vinho. Salivou e agora? Sentiu o sabor? Sentiu o perfume? Imagine o perfume que estava subindo no momento em que aquele vinho estava sendo derramado naquele recipiente. É isso que Deus está fazendo na tua história. Cores novas, aromas novos, um novo sabor. O que isso quer dizer? Uma nova história para você. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor. Fique em pé no teu lugar, por favor. Eu quero orar com você, porque Deus está escrevendo uma nova história e esse momento não pode ficar em branco. É uma nova história que Ele está escrevendo e a gente precisa glorificar a Ele por isso. Vamos participar da Santa Ceia já já, mas nesse momento eu quero orar por você, falando acerca de tudo que Deus fez aqui e falou aqui. Curve tua cabeça e feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Uma nova história o Senhor está escrevendo na vida desses teus filhos. Uma nova história, meu Deus, o Senhor está fazendo no meio de cada um, nas famílias aqui representadas. Uma nova história, meu Deus, o Senhor está fazendo na vida desse homem, dessa mulher, desse teu filho, dessa tua filha, que com fé veio a esse lugar, recebeu o novo do Senhor. Continua derramando da tua graça, e que esse vinho novo que nós temos sido transformados, que esse vinho novo seja acessível a todas as pessoas. Que o teu poder se manifeste, meu Deus. Que a tua graça seja derramada sobre a tua igreja. E que os teus filhos possam ser cheios do teu Espírito Santo. E que essa novidade de vida possa surgir na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome. Olha aqui para o pastor, por favor. Volta aquela imagem do vinho sendo derramado, Dani. A imagem do vinho sendo derramado. Está vendo aquela imagem? É assim que Deus está fazendo na tua vida, ó. Vinho novo. Vinho novo. Deus está escrevendo uma nova história. O perfume é delicioso. Deixa eu ver o sabor. Especial. É o que Deus está fazendo hoje. Quando Deus derramou o seu filho, Ele derramou uma nova história para você. Quando Deus te tirou de uma vasilha que ninguém tinha acesso e te colocou em um recipiente que todos pudessem pegar,
é porque Ele queria repartir com os outros aquilo que Ele está fazendo na tua história. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Que esse sexto elo seja um elo de vitória para você. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.